Então, enquanto vai carregando o vídeo na minha edição, eu vou fazendo outro para postar amanhã, editar amanhã. O meu canal está com um novo título, Recordando o Passado. Recordar o passado é voltar no passado antigo, né, trazendo histórias, contos, lendas para o nosso tempo presente, o tempo de agora, né? E eu sou do século passado, estou com 73 anos e tenho bastante histórias que eu ouvia de pessoas bem mais velhas do que eu na época. São pessoas que já, muitas delas nem existem mais. E elas contavam histórias bastante interessantes, né? Sobretudo contos e lendas, né? Fábulas e contos de assombrações, por exemplo, né? Aviságios ou assombrações, como o pessoal costuma falar, né? Então agora, nesse momento, eu quero falar sobre uma lenda, é a lenda do corpo seco. O que é o corpo seco? É uma lenda, gente, não é uma realidade. É uma lenda criada em cima de alguns fatos misteriosos que os antigos do passado presenciavam dentro de uma floresta, né? No caso, estavam fazendo uma caçada ou estavam procurando algumas coisas dentro da mata, né? E tipo abelhas, né? Que eles costumavam muito sair nas matas procurar abelhas para melar, né? De colher o mel, porque antigamente isso era comum, né? E às vezes também procurando frutas, né? Principalmente na época do pinhão, procurando pinhão. E então, nessas andanças pela mata virgem, eles presenciavam alguns fenômenos misteriosos e não sabiam a que atribuir aquele fenômeno, aquela presença, aquela manifestação, né, misteriosa. Eles atribuíam a uma lenda, né, e criavam até a lenda em cima daquilo que eles escutavam. Por exemplo, o corpo seco. Quem era e o que era o corpo seco? Diziam os antigos que o corpo seco era uma pessoa muito ruim, muito má, que desagradava todo mundo, né? E era mal para com todo mundo, começando na sua família, dentro da sua casa e com os demais na região ou na redondeza, né? E que essa pessoa um dia aconteceu que ele veio a morrer, né? E pelo fato de ele ser uma pessoa tão ruim e não pagou toda a sua maldade cometida aqui nesta vida, então ele não foi aceito nem nos céus e muito menos no inferno, né? Agora vocês vejam bem que aqui já está uma coisa duvidosa, né? Se no inferno é lugar de gente ruim, por que esse tal do homem, né, que era tão ruim, não ficou no inferno? Então, para vocês verem que para enfatizar a lenda, eles dizem que nem nos infernos ele não foi aceito. E que a terra cuspia o corpo dele fora, né? A terra não aceitava ele debaixo da terra, na sua sepultura. Quando descuidavam, passavam lá onde tinham sepultado ele, e o corpo dele estava fora da terra, saía sozinho. De que maneira, não se sabia. E o corpo seco, claro que todo mundo que vai para um cemitério morto, lá o corpo seca. Ele fica que seca todas as carnes, todos os músculos, todo o sangue, todo o intestino, vira pó, só fica ossos e pele e cabelos muito ralos, né? Então aí se dá o nome de corpo seco. Então era isso, o corpo seco era uma pessoa assim, tão mal que a terra não aceitou, nem os céus e nem o inferno. E que esse corpo seco certa vez foi encontrado
em algum lugar na mata, né? Por que foi encontrado na mata? Talvez lá tenha morrido uma pessoa e essa pessoa ficou lá abandonada, né? E o corpo dela com o tempo secou lá na mata, né? Virando só osso e pele, e de atribuir o nome de corpo seco porque encontraram realmente um corpo seco, né? E só que daí a lenda, eles falam que esse corpo seco ele faz as pessoas se perder na mata, ele atrapalha as pessoas em uma caçada ou numa conquista, numa busca de frutas ou uma busca de abelhas para melar, etc, e etc. Tudo isso é atribuído ao corpo seco porque o corpo seco atrapalha todas essas coisas, tá certo, gente? Então existe também agora na nossa atualidade, na nossa realidade, existem investigadores de coisas sobrenaturais que saem em algum lugar para fazer investigações e lá eles encontram uma pessoa e essa pessoa dá informação a esta equipe que naquela região existe um corpo seco, porque existem fenômenos misteriosos lá que ninguém sabe explicar o que é e é atribuído ao corpo seco. E às vezes essa pessoa que dá esse depoimento chega até a dizer que alguém viu esse corpo seco lá, né? E a equipe vai para lá para investigar esse corpo seco e ver se consegue encontrar esse corpo seco. Mas na realidade não encontro nada, porque na verdade é uma lenda, é uma coisa fantasiosa, é fantasmagórica, é fantasia, né? Atribuído a fenômenos naturais que talvez acontecesse nas matas no passado e as pessoas por medo atribuíam a esse caso do corpo seco, né? Então tem equipes que vão para lá para investigar e ver se consegue pegar esse corpo seco. Mas essa equipe nunca vai conseguir pegar. Apesar que tem algumas equipes que chegam a dizer que conseguiram pegar, flagraram o corpo seco numa câmera térmica, por exemplo. Ora, como que vai flagrar um corpo seco numa câmera térmica? Se a câmera térmica ela faz um emaranhado de cores, né? Só se estiver muito pertinho para definir um corpo de uma árvore, o tronco de uma árvore, os galhos de uma árvore, ou até mesmo uma pessoa, né, da equipe, ou até uma pedra, ou qualquer um outro animal. Como que eles vão pegar de longe naquele emaranhado de cores, né, que fica uma coisa assim indeterminada, indefinida, como que eles vão saber se pegaram um corpo seco ou não? Mas existem equipes que falam que pegaram o corpo seco, né? Baita de uma mentira, né, gente? Só para enfiar essas coisas na cabeça das pessoas que estão assistindo. Pode ser que eles tenham até pegado um corpo na frente da câmera térmica, mas de uma outra pessoa que estava andando na mata e que apareceu, né? Porque isso pode acontecer, né? Me lembro de uma equipe investigando, por exemplo, num local onde diz que tinha o lobisomem. Outra lenda, que na realidade não existe. É só lenda, é só fantasia, é um conto fantasmagórico também que alguém criou, né? Para explicar alguns animais que atacam os cachorros à noite, que atacam outros animais e que às vezes pode até atacar uma pessoa, por exemplo, como um lobo-guará ou até mesmo um leão, sussuarana ou uma onça. Mas daí, pelo fato de ficar duvidoso sem saber o que foi, eles atribuem ao lobisomem, tá certo? E claro, se uma onça avança numa pessoa, pode rasgar toda a pessoa com as unhas e até mesmo com as presas, né, com os dentes. E daí eles atribuem isso ao lobisomem. Mas vamos voltar ao corpo seco, né? Que este vídeo eu quero falar sobre isso. Pois bem, gente. Então,
Daí eles dizem assim: se o corpo seco encostar numa árvore, a árvore seca. Porque o corpo é seco, a árvore seca também. Veja que absurdo, gente. É um absurdo uma coisa dessa. Ou então o corpo seco pode estar trepado, subido na copa das árvores. Mas se o corpo é seco, ele não tem vida, ele não tem movimento, não tem mais articulação, né? Ele é estático, segundo o que fala o corpo seco seria assim, né? Pernas sem movimentos e braços sem movimentos e outras partes do corpo sem movimento, porque ele é seco, né? Ele não tem vida. Como é que ele vai subir numa árvore, lá em cima na copa da árvore? E é interessante que tem equipes que diz que vê movimento na copa das árvores e atribui ao corpo seco. Então, árvore seca, é comum você entrar numa mata e encontrar árvore seca. Todas as árvores têm um tempo de vida. Quando chega no limite do seu tempo de vida, elas secam. Ou às vezes pode secar por um outro motivo, né? Um raio, ou algum insetos, né? Carunchos, besouros, que roeram o tronco dela, ou as raízes, e a árvore com o tempo seca, porque foi impedido de se alimentar da seiva e dos produtos colhidos da terra, né? E eles atribuem ao corpo seco. Gente, então o corpo seco é isso, gente. É uma lenda de uma pessoa muito ruim, que nem a terra aceitou o seu corpo, nem os céus e nem o inferno. Então vocês vejam que é uma lenda bem cabulosa, é uma lenda bem cabreira, que alguém criou em cima de uma pessoa ruim e atribuindo a certos fenômenos da natureza, principalmente da mata, que eles não entendem e não têm conhecimento do que está acontecendo naquele fenômeno. Então é fácil atribuir a um ser fantasmagórico, um ser fantasia, e eles atribuem ao corpo seco, tá certo, gente? Isso aqui é coisas do passado, trazendo o passado para o nosso tempo presente, recordando o passado no nosso tempo agora. E daí tem essas equipes de investigações sobrenaturais que se matam no mato atrás do tal do corpo seco, né? Só porque alguém, uma pessoa, indicou que por ali existe um tal de corpo seco, que alguém viu esse tal de corpo seco, que é uma tremenda de uma mentira, porque corpo seco não existe, né? E essa equipe quer mostrar alguma coisa que é irreal, que não existe. Existe só na lenda, só na fantasia, que os antigos criavam para justificar ou para explicar alguma coisa que eles não tinham conhecimento do que era. Tá certo, gente? Então é isso aqui, é a lenda do corpo seco. E eu vou falar de outras lendas. Vou falar da lenda do lobisomem, da mãe de ouro, do boitatá, da caipora e tantas outras, né? Tá certo, gente? Então, deixem seus comentários aqui abaixo. Não deixe de se inscrever no meu canal e dar um joinha também. Beleza, gente? Até outro dia, quando eu tornar com outra história, trazendo o passado, recordando o passado nos nossos tempos de hoje. Beleza, gente? Fui, tchau, mas eu volto de novo.